Boa tarde, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula de quinta-feira, né? 26 de março de 2020, com nossa aula de matemática. Para começar, a gente vai dar continuidade à página 51. Todos abram na página 51. Na página 51, né? Onde a gente começa aqui, ó. O que tem aqui, então? A gente já resolveu essa partinha aqui em cima, então a gente vai ir pro problema, não é problema. Então, quando temos algum problema, a gente precisa sempre resolver da melhor forma possível. Então, vamos lá. A professora quer que vocês comecem observando essa imagem que tá aqui, ó. Onde tem um monte de criança. O que será que elas estão fazendo aí? Brincando, né? Agora, vamos ver o que o nosso exercício pede, ó. Durante a brincadeira, as crianças espalhavam brinquedos pela casa. Quando a brincadeira terminar, elas precisarão organizar todos os brinquedos. Que sugestão vocês dariam para elas guardarem os brinquedos? Mas precisa ser guardada de uma forma correta, né? Então, qual é a sugestão que vocês dariam? Eu quero que vocês respondam essa perguntinha, mas pode ser no caderno por causa do espaço da apostila, tá? Então, no caderno de classe. A pergunta número 2 fala assim: na hora de organizar os brinquedos, uma criança não quis ajudar. Como vocês resolveriam essa situação? Então, pense bem, sempre tentando resolver o problema da melhor forma possível para que no final tudo dê certo aí nessas brincadeiras, nessas duas situações, tá bom? Então agora a gente termina a página 51 e vamos dar início a 52. Então na página 52 a gente vai conhecer um pouquinho sobre números, né? Ordem de números, né? E como é chamada essa ordem de números. Ó, então começa o textinho assim: juntar, organizar e colecionar. Você já aprendeu que os números podem ser representados de diferentes informações. Observe o uso dos números na situação mostrada. Então, essa situação que está mostrando aí, parece que é alguma competição, né? Nela, os números indicam uma ordem dos vencedores de uma corrida, ou seja, a ordem que o atleta está em relação ao outro. Então vamos lá. Então é primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Então nós usamos os números em diferentes situações no nosso cotidiano. Quando a gente vai fazer uma receita, sempre tem uma numeração lá, um número de telefone. Quando a gente vai procurar um endereço, a gente precisa saber o número do local onde a gente vai estar indo, né? Então, usamos os números para diferentes coisas em nossa vida, né? Então, embaixo aqui, onde tem uma fila de crianças, ó. Então, veja aqui, ó, observe bem os números que tá aí em cima. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, esses números são chamados de número ordinais. Por que número ordinais, professora? Porque é onde indica uma ordem, né? É indicada uma ordem. Então, a gente só usa os números ordinais para uma fila? Não. A gente usa por diferentes situações. Aqui em cima a gente não está indicando a ordem dos ganhadores, que é primeira, segunda e terceira. Um prédio a gente fala primeiro, segundo, terceiro, né? Andar até às vezes o décimo para cima, depende do prédio aí. Então, para o primeiro dia do mês, a gente também fala, tem uma ordem, mas é só válida para o primeiro dia do mês. Então, a gente fala primeiro dia do mês. O restante a gente não fala, tá bom? Mas a gente usa sempre uma ordem, né? Para indicar alguns números. Então, usamos os números ordinais para indicar uma ordem ou uma posição. Então, é sempre assim, ó. Eu coloquei o número 1 aqui.
Para mim saber que ele é o primeiro, o que que eu preciso fazer? Lembra que a professora já falou sobre isso? Então, esse é o primeiro. E quando for primeira, o que que a gente faz? O U e o um Azinho aqui, tá bom? Então, esses são as formas que a gente indica ordem ou posição, que é chamado de números ordinais, tá bom? Até aí tá fácil, né? Então, para começar a página 53, eu vou ler um poeminha antes, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente vai fazer aí. Então, o poema chama Coleções. O autor desse poema é Marisa e Vitor Leite. Então, a professora vai começar. Podem ser bonecas, de tampinhas e de selos. De carrinhos, guardo tudo separadinho, em caixinhas, nas cestas, nas sacolinhas e nas gavetas. São momentos e acontecimentos, tantas lembranças. Mamãe quer que eu jogue tudo fora. Tô fora. Vou continuar guardando pedrinhas, latinhas, são tantas coisinhas. Olha que legal esse poeminha. Então, lemos o poeminha. O poeminha falava um pouquinho sobre a organização, né? Que era uma criança que gostava das suas coisas todas organizadinho e a mamãe não gostava, porque a criança acabava guardando muita coisa, então, muitas coisas, né? Então, a mamãe queria que ele jogasse fora e ele não queria jogar, né? Ele queria ter as coisinhas dele, do jeitinho que fosse, mas ele organizava as coisinhas dele. Então, essa menininha aqui também, ela tem um gaveteiro aqui. Esse gaveteiro tá em ordem também. Da primeira gaveta, né? Que como é gaveta, é um gênero feminino. Então, a gente usa, ó, a ordem com o Azinho, né? Aquele A, não a com o Ozinho, quando é gênero feminino, né? Então, vamos lá. Da primeira a 10ª gaveta, tá bom? Então, vamos começar nosso exercício. Elas estão ordenadas, então, do primeiro ao 10º, né? Então, na A, vou ler para vocês. Imagina que você vai guardar alguns objetos no gaveteiro, representado anteriormente. Então, nesse gaveteirinho aqui da menina. Imagina que vocês vão guardar alguma coisa no gaveteiro. Escreva por extenso. Lembra que a gente aprendeu lá escrever o nome dos números? Então, isso é escrever por extenso. Então, vocês vão escrever por extenso a ordem da gaveta que você deve abrir. Então, na primeira gaveta tá guardado algumas tampinhas. Na segunda gaveta, chaveiros. Na terceira, bolinhas de gude. Na quarta, botões. Na quinta, bichinhos. Na sexta, ó, sexta, indico 6, né? Na sexta, lápis. Na sétima, carrinhos. Na oitava, bonecas. Na nona, figurinhas. Na 10ª, pedras. Então, vocês vão ter que fazer aqui, ó. Os chaveiros, tá? O primeiro pontinho. Os chaveiros tá em qual? Na primeira, na segunda, na terceira? Isso mesmo, na segunda. Então, o que eu vou escrever aqui, ó? Segunda. E os carrinhos, qual que é a ordem dele? Eu quero que vocês escrevam na linha de baixo. E as figurinhas? Vamos lá no gaveteiro. Qual que é as figurinhas? Tá? Então, escrevam a ordem que está guardada, os objetos em cada gaveta, tudo bem? Então, na página 54, tem a gavetinha de novo aqui, né? Então, a gavetinha tá enumerada, né? Da primeira à 10ª gaveta, né? Então, na quinta gaveta ficam o que fica na quinta gaveta? Bichinhos. Então, aqui a gente vai escrever bichinho. Na primeira fica o quê?
Na primeira gaveta ficam as... vamos descobrir o que fica? Aí aqui, até a sexta gaveta, vocês têm que colocar qual é o objeto que tem lá, em cada gaveta indicada. Agora, o último pontinho tá escrito assim: os botões ficam Em qual gaveta que ficam os botões? Eu quero que vocês coloquem a ordem aqui, tá bom? A ordem aqui, ó, nessa linhinha aqui. Aí depois a gente vai na ponta do lápis, aqui embaixo, ó, onde tem um lápis e tá escrito na ponta do lápis. Aí é umas perguntinhas para reforçar aquilo que a gente aprendeu, para ver se vocês conseguiram entender tudo aí certinho. Na ponta do lápis, você já vivenciou uma situação em que foi necessário usar a ordem numérica? Vocês já usaram essa situação onde vocês tinham que contar em ordem numérica? A gente já fez algumas atividades na sala, vamos ver se vocês vão lembrar aí da ordem, ó. Às vezes a professora conta 5, 4, lembra da historinha do foguete? Como que a gente faz a contagem do foguete, ó? Só para vocês relembrar algumas coisas. Então, no último exercício, como não estamos tendo aula na escola somente por vídeo, então não tem como discutir com os colegas, né? Então usem o papai, a mamãe, o irmão para fazer esse último exercício aí. Eu quero que vocês juntos vejam 3 situações então e coloquem aqui em que vocês usam uma ordem, né? Os números ordinais. Pode ser qualquer uma ordem usada aí, 3 situações que sejam diferentes, né, uma da outra, que vocês usam uma ordem, primeira ou primeiro, segunda ou segundo, tá bom? Então, 3 situaçõezinhas e coloque aqui, tá? Então, nossa aula de matemática termina aqui hoje. Um beijo bem grande e até a próxima aula.